Você estava falando dos 7 chakras, acho que você falou de uns 4, 5, para continuar, que a galera quer que fale dos 7 ali. Pode até retomar, sem problema, a gente fala de novo. Eu, por exemplo, devo ter meu chakra mental explodindo, que eu fico aqui, que até tem o meu mapa astral feito por você aqui, né, ó. Se o sorrisão colocar aqui, ó, dá pra ver? Dá, né? Tá meio reflex aqui, ó. O meu ficou, ele tava me explicando, é bem legal a interpretação dele, é totalmente diferenciada. Que os meus, quando eu nasci, exatamente na hora que eu nasci, os planetas estavam todos aqui nessa parte de cima, né? Você falou aqui, então, bem interessante. Mas vamos falar dos chakras, depois a gente vê o mapa aqui. Falar dos chakras, vamos começar pelo mental, pelo... Então, a gente estava falando, a gente chegou a falar do quarto, né, do amor, do sentimento, aí depois tem o quinto, né, o quinto é o chakra da mente concreta, da mente lógica. Então, por exemplo, sabe aquelas pessoas, olha, vamos falar sobre isso, é interessante, né, a gente aqui está num canal do paranormal, né, Sim. Quem é o maior antagonista de um canal desse, por exemplo, né, você sabe que nos Estados Unidos tem um grupo que chama-se, agora eu não sei, eu sei que em Itália... Pode falar, como você lembrar. Na Itália é chamado de... Porque tem em todos os países. Brasil não sei se tem, acho que deve ter. Que é um grupo de cientistas, de que eles falam assim, controle contra... o controle da... Eles chamam de controle sobre a atividade paranormal. Mas, na verdade, eles não são pessoas que gostam disso. Eles são o contrário. Eles são inimigos do paranormal. Entendi. E eles querem provar que não existe. Que não existe. Sim, são vários. Caçadores de mitos. Isso. Aí tem um cara lá, não sei o nome dele, mas é um cientista americano, que ele fala assim, se alguém provar cientificamente, pelo método científico, que algo para mim existe, eu dou $1 milhão. Já vi, já. Você viu aquele cara lá que fala assim? Sim. Então, esses caras, por exemplo, onde que eles habitam? Onde que eles estão na aura? Quinto chakra. Por quê? O cara que... Só que é um quinto chakra que não sobe. A gente tem o quinto chakra, mas ele a gente sobe. O cara só entende até aqui. Então, ele fica muito cientista. E eles odeiam o que é fora do concreto, porque... como mais ou menos, vou fazer um exemplo. Né? Se você vê uma pessoa que ele busca o paranormal sem muito sentido, você fala, meu Deus, essa pessoa está viajando, né? Sim. Tá nas nuvens, né? Sim. Então, essas pessoas se incomodam porque eles falam assim, estão usando o paranormal para fazer fraude e tal. Tem gente que é mal intencionada que pode usar isso para... Claro. Quando você vai no mundo invisível... Você pode inventar qualquer coisa. Pode inventar qualquer coisa. Então, eles se incomodam com isso e acham que a pessoa está fazendo aquilo porque quer fugir de um ambiente seguro, né? Um ambiente científico. Né? Científico. E aqui, se você for olhar, né? Aquilo que acontece, por exemplo, com todas as profissões que não são da medicina, da psicologia. Para medicina e psicologia é ciência. Né? Algumas áreas de psicologia não são tão ciências, mas psicólogo é psicólogo, tem um código, né? Sim. Agora, por exemplo, alquimista, astrólogo, né? Todas essas profissões fora da universidade, da ciência, não são regulamentadas. Não. Então, não tem um controle de qualidades. Fica aquela coisa, tipo assim, o cara que tem que ser bom e, né, se ocupar disso. Agora, o cara que é do quinto chakra demais, o cara não gosta de sair do controle. Por isso que, assim, por exemplo, uma pessoa que tem o quinto chakra, você pode falar assim, vamos fazer uma experiência assim, tipo, você convida ele para uma experiência xamânica, uma experiência de alteração de consciência, ele fala, não, obrigado, não gosto de sair do controle. Nem quero isso. Não, eu gosto de estar aqui, bem aterrado, né? Por quê? Porque o quinto chakra, se você for pensar, se você botar os chakras assim, você vai ver que o quinto chakra, ele é a base, do mesmo jeito que o seu pé, seus pés é a base do seu corpo, a garganta é a base da sua mente. Então, a garganta é como se fosse o primeiro chakra da mente. Então, quando a pessoa é muito mental, concreta, ela fica mais aterrada naquilo que é lógico. Só que, às vezes, ele não tem, por exemplo, na Itália, que eu falo para você que eu, às vezes, não gosto tanto de morar na Itália, eu gosto de ir lá. Eu gosto lá, mas não gosto de viver lá. Por quê? A maioria das pessoas... culturalmente, a Europa em geral, mas a Itália ainda mais por causa das questões ligadas à religião católica, né? Tem muito dogma. Então, os dogmas deixam a pessoa muito até aqui. Você vê que tem muitas religiões que tem uns panfletinhos, e eu estava lendo o panfleto e falava assim, desconfie de
de tudo que é carta, astrologia, espírito, porque isso é o demônio. Por quê? Que eles falam assim, se o cara, o que eles pensam, né? Se o cara, ele for procurar essas coisas, ele não vai perseguir a gente, né? Vou perder o domínio aqui do rebanho, né? Então, Aham. por quê? Porque o sexto chakra, tipo, se você tem o sexto chakra ativo, você não vai conseguir ficar numa igreja muito dogmática, né? Você vai sentir vontade de se conectar com a divindade, às vezes até sozinho. Você percebe que você tem essa conexão, né? Não é que você não possa participar de um grupo religioso, você pode até, mas se for uma coisa muito fechada, muito dogmática, você não vai aguentar mais, né? É que você sente, né? Já fica um negócio meio sufocante ali, né? É bem interessante. Então, o quinto é a coisa da razão. Depois tem o sexto, que é a intuição, que seria você, por exemplo, perceber... Por exemplo, você concorda que se a gente for olhar... A gente olha para uma pessoa aqui. Você percebe uma coisa, eu percebo outra, você percebe outra. Cada um viu coisa diferente. De acordo com também a sua intuição também. Porque às vezes não precisa só ver a aura da pessoa. Não é tipo assim, a pessoa acha que a mediunidade é só ver a aura ou é só ver um espírito, ou só ouvir vozes. A mediunidade, às vezes, é você enxergar algo que ninguém enxerga. Por exemplo, você falou e eu vi uma coisa muito profunda em você e ninguém se deu conta. Isso também é mediunidade. É uma percepção muito profunda. E para ter essa percepção, não é só aqui. Mas tem que ter um dom de conseguir enxergar. Algo que está além do perceptível comum, né? Aí depois tem o sétimo. O sétimo tem a ver com a criatividade no sentido de conexão com o alto, né? Então, se você for pensar, quando você conecta com o alto, alguma coisa que você conecta, ela vem para cá, aí você aqui no sexto chakra, você começa a entender, a enxergar, a visualizar, como nos sonhos, né? A pessoa que tem... Não tem pessoas que sonham mais do que outras? Sim. Que lembram mais dos sonhos? Lembrar dos sonhos é um bom sinal do sexto chakra. Se essa pessoa não lembra dos sonhos, não é um bom sinal. Significa que ela está mais longe do seu mundo inconsciente, né? Eu, por exemplo, depois de eu começar a trabalhar com a alquimia, a primeira coisa que eu teve de despertar foi no mundo onírico. Eu, por exemplo, quando vou dormir, é mais intenso do que na vida real. O meu mundo onírico é 2 vezes mais importante para um alquimista. O mundo onírico é 2 vezes mais importante do que o mundo real. Porque depende, o que aconteceu hoje vai depender do quê? Do que aconteceu essa noite. O que eu vou fazer essa noite no sonho vai criar o meu dia de amanhã. Não que crie, mas vai ajudar a inspirar, a despertar, a conectar coisas, né? Às vezes até não é só premonição, tá? Às vezes é premonição, às vezes é liberação de memória, é curas. Muitas curas acontecem no mundo onírico. A maioria das curas que a gente faz acontece no mundo onírico. Por isso que você pode até fazer uma constelação familiar, você pode fazer uma ayahuasca, mas depois vai ver o que acontece depois no sonho. Também acontecem coisas, né? É no sonho que depois as coisas acontecem. Porque é onde você integra as suas memórias, né? É diferente, é lá que tá funcionando uma parte que seria obscura ou morta para a maioria das pessoas, né? Assim, ou sem lembrança nenhuma, né? Mas, por exemplo, você explicou muito bem os chakras agora. Se eu que estou em casa, por exemplo, aqui, e aí eu sinto que, poxa, eu preciso trabalhar mais esse lado aqui. Pô, sonhos, por exemplo, não estou lembrando bem, não estou me relacionando no mundo olírico e tal, aquela coisa toda. O que daria para fazer para a pessoa poder trabalhar isso? Por exemplo, normalmente uma pessoa que ela não consegue lembrar dos sonhos, tem que ver o caso a caso. Mas, por exemplo, eu vou fazer um exemplo. Tem muita gente que não lembra dos sonhos porque não dá valor a isso. Então, assim, por exemplo, o não dar valor, por exemplo, sabe aquelas pessoas que vivem acreditando que dormir é perder tempo? Não tem gente que é assim? Sim. Assim, dormir é perda de tempo. Se eu puder dormir menos, dormir 5 horas, só o suficiente para descansar. Então a pessoa às vezes fala assim, não, peraí, vou aproveitar que agora todo mundo parou de trabalhar e ninguém me enche, né, no WhatsApp, eu vou trabalhar mais, vou ficar aqui na internet. Então a pessoa às vezes ela passa muito tempo até de noite, em vez de ela deitar cedo, né? Porque a melhor forma de você sonhar melhor é dormir cedo.
por exemplo. Uhum. Não que todo mundo que durma cedo consiga, mas Claro. primeiro passo, porque a pineal, ela ativa lá por umas 21 horas, né? Pineal, o horário da pineal é 20, 21 horas, é onde a melatonina é fabricada. Por isso que você, quando começa a dar umas 20 horas, alguma pessoa começa a bocejar, porque a melatonina começa a fazer efeito. Se você fica com essas luzes, por exemplo, aqui, nessas luzes aqui, a gente não tem sono. Por quê? Porque as luzes queimam a melatonina. Uhum. Agora, se a gente desligasse essas luzes fortes que tem aqui no estúdio, daqui a pouco a gente começaria a estar com mais sono. Porque a melatonina daria sono, entendeu? Por isso que, assim, a primeira dica é, pare de ficar fazendo muita atividade à noite. Fazer esporte à noite, ficar com as luzes muito ligadas, computador, telefone. Você tem que começar a se proteger das luzes. Porque a melatonina também é o hormônio do sono, mas também é o hormônio do sonho. Então, se você quer sonhar, você precisa de melatonina natural, né? Então, você precisa preservar a qualidade do seu sono, primeiramente. Aí a outra coisa importante é, muitos de nós sonhamos, só que a pessoa não lembra. Então, o lembrar do sonho é, primeiro, ter um sono de qualidade. 2, quando você acorda, você não acordar de forma traumática, né? Porque a maioria das pessoas acorda traumático, com alarme pipocando e acorda, se joga da cama, corre. Difícil lembrar do sonho assim. Eu lembro ainda quando faço assim, porque o meu sonho é muito intenso, aí eu consigo lembrar. Mas se não for tão intenso, qual é o ideal? Quem estuda sobre sonho fala assim, ó, acorda e não saia da cama. Tipo assim, acorda, fica aí. Tipo, acorda e fica presente. Se lembra onde que você estava. Entendeu? Tipo, não vai para a próxima cena sem... Entendeu o que eu tô querendo dizer? Você tem que parar. Aí, por isso que é muito legal, por exemplo, o melhor ritual de acordar é você, por exemplo, fazer uma meditação ainda na cama. Você está na cama, assim, de olho fechado, respira e vai só... Não vai pensando, eu tenho que levar as crianças para a escola. Não. Eu tô com sede, né? Que às vezes a gente faz isso, acorda e vai beber água. Vai beber água logo. Fazer xixi. Às vezes é assim, porque você... Não tem jeito. Mas às vezes acontece, porque a pessoa tem um sono ruim, né? Então ela acorda já assim, só levanta para ir no banheiro, não levanta, ela não tem aquele acordar assim. Imagina, vou fazer um exemplo, né? Imagina que sonhar é como se fosse uma meditação, certo? A gente vai meditar aqui, né? Então vai fazer a meditação, tudo fechando os olhos e vai meditando. 10 minutos, certo? Imagina que em vez de eu, tipo, você falar agora, vamos terminar a meditação, e abrindo os olhos, sentindo o seu corpo. Como é que termina a meditação? Assim, né? Tipo, vai devagar, até acordar. Imagina assim, levanta. É ruim. É ruim.